Mês da Bíblia 2022, aproximando-se do livro de Josué. O Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Josué 1:9. Que maravilha, caros irmãos e irmãs! Já estamos com o nosso quarto encontro, estudando o livro de Josué, que a CNBB nos propôs nesse mês de setembro, no ano 2022, mês da Bíblia. Hoje seguimos com outros mais 3 elementos significativos da formação bíblica. Primeiro, um pouco da história de Israel, autor, data e lugar onde foi escrita a Sagrada Escritura e em que língua a Sagrada Escritura foi escrita. Vamos lá, rezemos. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Eis-nos aqui reunidos em vosso nome. Só a vós temos por guia. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos habitar em nossos corações. Vamos então ver uma breve história de Israel. A história do povo de Deus teve início, como vimos no encontro passado, com Abraão, que sai de seu lar, a região de Ur, à procura de uma nova terra essa prometida por Deus. De Deus ele recebe a promessa de uma terra, de um povo e de bênção. Abraão, Isaac, depois chamado Israel, e Jacó são chamados patriarcas. Nos tempos de seca prolongada, muita gente ia para o Egito em busca de terra mais fértil. Eis o que acontece com Jacó e a sua família. Com o tempo, esse povo que está no Egito passa a ser escravizado pelos faraós. E é nesse contexto que vai surgir Moisés, com a missão de libertar seu povo dessa opressão. Durante o processo de libertação, o povo passa 40 anos caminhando no deserto até chegar à terra prometida. Moisés, o líder, morre antes de atingir Canaã. Em seu lugar, quem fica? Assume a liderança do povo, Josué. E após a morte de Josué, o povo é liderado por juízes, sendo o último deles Samuel. Inicialmente, caros irmãos e irmãs, o povo vai se organizar em tribos, mas para se defender de seus inimigos, influenciado pelos povos vizinhos que tinham reis, o povo posteriormente vai agora desejar um rei. Os 3 primeiros reis então são Saul, Davi e Salomão. Davi é tido como o mais importante rei do povo da Bíblia. É ele que escolhe Jerusalém para ser a capital do seu reino. A história do povo de Israel, caros irmãos e irmãs, pode ser esquematizada em 3 períodos. Não vamos aqui nos aprofundar neles não, mas só para termos noção. O primeiro período da sociedade tribal, que vai mais ou menos até o ano 1050 a.C. O segundo período, o período da monarquia, a partir do século XI. E o terceiro período, o período pós-exílico, ou seja, pós o exílio da Babilônia. Samaria é levada à deportação e misturada com outros povos em 722. Jerusalém, por sua vez, tem sua elite deportada em 597 e em 586 a.C. Porém, estes não são misturados com outros povos. A partir de 538, parte dos deportados volta para Jerusalém, onde surge o conflito entre a elite repatriada e a população rural que tinha permanecido no país. O grupo repatriado torna-se dominante. Neste período, os judeus constituem um povo, sem ser uma nação com soberania política. Por isso falamos, o povo da Bíblia. O que os mantém unidos é a sua identidade cultural e religiosa. Por isso, reagem violentamente quando esta é ameaçada, como na revolta dos Macabeus. A identidade cultural e religiosa é algo que é assegurado com todo esforço, com toda dedicação pelos judeus. Autor, data e lugar da Sagrada Escritura. Autor, como já vimos lá desde o primeiro encontro, quem escreveu a Bíblia não foi uma única pessoa. Dezenas de pessoas deram sua contribuição. Homens e mulheres, jovens e velhos, pais e mães de família, agricultores, gente instruída e gente simples que só sabia contar histórias. A maioria dessas pessoas permanece anônima. O Pentateuco é atribuído a Moisés, porém não se encontra indicação de sua autoria em nenhum de seus livros. É atribuído a Moisés. Grande parte dos salmos é atribuída a Davi, possivelmente em sua homenagem, já que tinha fama de poeta e cantor. Como Salomão foi tido como patrono da sabedoria, a autoria de alguns livros sapienciais lhe é atribuída. No Novo Testamento só se tem certeza da autoria de umas 7 cartas de Paulo e talvez do Evangelho de Lucas, bem como dos Atos dos Apóstolos. Data e lugar. A Bíblia, meu irmão, minha irmã,
começou a ser escrita na época dos primeiros reis. Atentem-se. A Bíblia começou a ser escrita na época dos primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, em torno do ano 1000 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Antes de ser escrita, a Bíblia foi narrada e contada de geração em geração, aquilo que nós chamamos de tradição oral. E antes de ser narrada e contada, a Bíblia foi vivida no esforço de colocar Deus na vida e de organizar a vida de acordo com a justiça. A Bíblia não foi, portanto, escrita no mesmo lugar, mas em vários lugares e países onde o povo vivia, por onde Jesus andou e onde nasceu a igreja. A maior parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi escrita na Palestina. O Novo Testamento tem seus textos escritos na Síria, Ásia Menor, na Grécia e na Itália, onde havia muitas comunidades fundadas ou visitadas pelo apóstolo Paulo. E quais as línguas as quais a Sagrada Escritura foi escrita, já que ela foi escrita por tantas pessoas? A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, o aramaico e o grego. Então essas são as 3 línguas pelas quais a Sagrada Escritura fora escrita, através dos seus diversos autores humanos, inspirados por Deus. Até nosso próximo encontro, e mais uma vez eu lhe digo, não esqueça, até o nosso próximo encontro, tome a sua Sagrada Escritura, folheie lá o livro de Josué, vá lendo a introdução, vá lendo algum rodapé, vá tentando identificar algumas dessas coisas que já estamos falando no livro, daqui nesses nossos encontros. Então busque se confrontar um pouco do que vimos com a leitura, com o manuseio da Sagrada Escritura. Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo encontro.